Queridos irmãos, e a todos que nos dão o prazer, a alegria de estarem conosco, eu os saúdo com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, meus amados, nós vamos tratar de um assunto, creio, de muitíssima relevância, haja vista este assunto decorre dele todos os males e tudo o que sucede, tudo o que sucede ao homem. O tema nesta noite do sermão é a origem de todas as tragédias e as suas consequências. A origem das tragédias e das suas consequências. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus, por gentileza. Gênesis capítulo 3. Leremos a partir do verso 1. Faremos a leitura, irmãos, até o versículo 21. Gênesis capítulo 3, verso 1. Diz assim as Sagradas Escrituras: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo, e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores, darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse Deus: visto que atendeste à voz de tua mulher,
e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses. Maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento, durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela foste tomado, porque tu és pó, e ao pó te tornarás. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Verso 21, eu peço que todos leiam comigo, por gentileza. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Até aí, queridos. Pois bem, meus amados irmãos, o tema dessa noite é exatamente esse: a origem de todas as tragédias e as suas consequências. Quando nós olhamos para o mundo em que vivemos, o mundo em que vivemos, ele é marcado por tragédias. Nós vivemos num mundo onde a insegurança, a injustiça, a violência, as guerras, as injustiças, as traições, e tudo o que há de pior acontece no mundo. Violência, dor, morte, famílias que se desagregam, crianças que são abandonadas. O sofrimento é algo que é latente aos olhos de todos nós. Quando você olha para o mundo, você vai ver um mundo em constante sofrimento. Só existe uma coisa certa na vida de todos os que nascem: a certeza de que passarão por aflições, enfrentarão problemas, serão afligidos, passarão por circunstâncias terríveis, e ao final, todos ainda haverão de morrer. O fato é que, por mais que você veja determinados filmes, e algumas produções cinematográficas querem apresentar um mundo diferente, um mundo de fábulas, um mundo de e tudo deu certo ao final, mas a história não é bem essa. A realidade do mundo é uma completamente diferente. Nós vivemos em um mundo, não um mundo encantado, mas vivemos em um mundo onde as pessoas estão sofrendo dia após dia. Decepção após decepção, angústia após angústia, tristeza após tristeza. Mas eu pergunto a vocês, será que o mundo foi sempre assim? Será que isso é normal? Será que quando Deus criou todas as coisas, Ele criou para vivêssemos nesse caos? Será que foi assim? Quando nós abrimos a Bíblia no capítulo 1 e capítulo 2 do livro de Gênesis, nós vemos uma cena completamente diferente. Nós vamos ver Deus criando um mundo perfeito. Deus cria todas as coisas pelo poder da sua palavra, e Ele coloca o homem em um lugar perfeito. Ele cria o homem à sua imagem, à sua semelhança. Ele cria um ser parecido com Ele, e coloca este ser parecido com Ele em um ambiente extraordinário, sem problema, sem angústia, sem tristeza, sem dor, sem lágrima, sem morte. Então o mundo não foi aquilo que nós estamos acostumados a ver. O mundo não foi assim no princípio. Não foi assim. O fato é que após Deus criar tudo que existe pelo poder da sua palavra e colocar o homem nesse ambiente perfeito, Deus deu ao homem uma única lei para que aquele ambiente glorioso e maravilhoso fosse preservado. Deus deu ao homem uma única lei, uma única ordem,
uma única determinação. Deus disse, olha, tudo que está criado, vocês podem tomar conta de tudo. Adão, você vai gerir tudo que eu criei. Você vai dar nome a todos os animais que eu criei. Você vai usar dessa terra, você vai cuidar da terra. Você vai viver nesse ambiente, Adão. Mas uma única ordem, uma única lei regia aquele ambiente perfeito. Deus havia dito, vocês podem comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Essa foi a ordem de Deus. Só havia uma lei para preservar aquele ambiente. Vocês podem desfrutar de tudo. Tudo que Deus fez foi para o desfrute do homem. A ordem de Deus era única, apenas uma. Não comerás desta árvore, porque se você comer, você vai morrer. Então, se nós olharmos antes do capítulo 3 do livro de Gênesis, nós vemos uma outra realidade completamente diferente daquela que nós estamos acostumados hoje. O fato é que Adão e Eva não obedeceram a Deus. E eles foram seduzidos pelas estratégias de Satanás. A estratégia de Satanás é extremamente sagaz. E eu quero dizer a vocês que a época, se você ler o verso 1, diz assim, a serpente mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher. Esse primeiro versículo, ele deixa claro que o adversário das nossas almas, Satanás, o diabo, aquele que no livro do Apocalipse fala dele, João fala dele como antiga serpente também, ele vai tomar o corpo de uma cobra, o corpo de uma serpente, e ele, se utilizando do corpo daquela serpente, ele vai travar um diálogo com Eva. Ele vai chamar Eva para uma conversa. E o objetivo dessa conversa é mostrar, fazer com que Eva enxergasse uma outra realidade, além daquela que Deus havia colocado para eles. O fato é, meus amados, que o capítulo 3 mostra que o homem, ele não conseguiu resistir à tentação de Satanás e desobedeceu a Deus. E se nós olharmos, nós vamos ver que Satanás é extremamente inteligente. Ele é inteligente. Nós lidamos com uma mente inteligente. As estratégias dele para derrubar o homem são estratégias extremamente muito bem pensadas, muito bem articuladas. Lembram-se o que está escrito no livro de Jó, quando Satanás comparece diante de Deus e o Senhor diz, de onde você vem? Eu vim de rodear a terra, de observar os homens. Não tem ninguém que conheça mais o homem, além de Deus, do que Satanás. Ele conhece, ele não pode entrar na nossa mente, ele não pode conhecer os meus pensamentos, mas pelas minhas atitudes, ele deduz praticamente tudo, ou quase tudo, que eu penso. Ele, pelo seu olhar, pelo músculo que se move no seu rosto, ele sabe muito bem o que desagrada você, o que atrai você. Ele conhece o homem desde o princípio. Ele sabe quem é o homem, e a Bíblia diz que ele anda em derredor do homem, buscando a quem possa tragar. Então não subestime, porque a estratégia de Satanás é sagaz. Alguns até não têm receio de dormir de luz apagada, não é? Tem gente que, não, a luz tem que ficar acesa. Olha, balançou a cortina. O que pode ser? Não, Satanás não veio para colocar medo em você, para tirar o seu sono, para você ficar medroso. Não sei, está acontecendo alguma coisa. Eu vi um barulho. O barulho pode ser um monte de coisa. Satanás veio para levar você a pecar
e a se opor contra um Deus que é santo. Satanás sabe que Deus é santo, justo, perfeito, e que Deus não tolera o pecado. E a maneira como ele se rebela contra Deus é incitando, persuadindo, seduzindo os homens a pecarem contra Deus. Porque ele sabe que Deus não tolera o pecado. O nosso Deus é santo. O nosso Deus é justo. O nosso Deus é perfeito. Nele não há sombra nem variação. A maneira como Satanás trabalha é de forma ardilosa, sutil. Ele prepara as armadilhas muito bem preparadas. Ele sabe muito bem a forma de atrair você. Mas Satanás não peca no seu lugar. É importante você saber, quem peca é você, quem seduz é Satanás. Quem cai na sedução dele é o homem, mas ele não peca por nós, quem peca somos nós. O fato é, meus amados irmãos, que de forma muito estratégica, Satanás, ele desejava fazer com que Adão pecasse. E para fazer com que Adão pecasse, ele estrategicamente vai conversar com Eva. Olha a estratégia dele. Nós podemos citar pelo menos dois motivos pelos quais Satanás vai conversar com Eva e não com Adão. Primeiro deles, quem ouviu a ordem de Deus, não comerás da árvore da ciência do bem e do mal, foi Adão, não foi Eva. Deus, quando falou, Eva ainda não tinha sido criada. Deus falou com Adão. Foi ele que ouviu. Eva ouviu por tabela, ouviu dele. Mas quem ouviu da parte de Deus foi Adão. Primeiro ponto, porque ele escolheu Eva. Olha como ele é estratégico. Ele escolheu alguém que não ouviu da boca de Deus. Segundo ponto, porque ele é estratégico. Você percebe que ele vai usar a mulher, e quando Deus criou a mulher, Deus disse, ela será a tua ajudadora, ela será a tua conselheira. Aí, Satanás seduz Eva, por quê? Porque ela era a ajudadora dele. Está vendo da estratégia dele? Antes de Satanás armar o laço para você, ele sabe muito bem como te atrair, o que te atrai, o que não te atrai. Ele não veio para te assustar, para botar medo em você. Não. Ele veio para te fazer pecar e se opor a um Deus que te ama, a um Deus que é santo, a um Deus que é perfeito e a um Deus que tem uma morada eterna para você. A estratégia dele tem esse objetivo. Então, quando Satanás quer derrubar alguém, ele faz uma leitura de toda a nossa vida. E as suas astutas ciladas ele coloca. E aí eu fico olhando, tem gente que quando fala no diabo, diz assim, está amarrado, está repreendido, está queimado, queima ele. Você está pensando que Satanás tem medo desses chavões? Você está pensando que isso inibe a ação dele? Está amarrado, está queimado, está repreendido. Isso não inibe nada. Você está brincando? Tem gente que acha que está lidando com, né? E isso é o suficiente. Queima ele, Jesus. Queima não. Ele vai seduzir você. E cabe a você resistir à sedução do diabo. Ele apenas pode seduzir, mas ele não pode pecar no nosso lugar. E a primeira ofensiva, no caso, ele atua em cima de Eva exatamente para que ela pudesse persuadir o seu marido e então eles se opusessem ao Deus que é santo. Meus amados irmãos, a forma como o diabo trabalha, acompanha comigo o verso 2. Ele iniciou a conversa dizendo assim, verso 1 ainda. É assim que Deus disse. Percebe a estratégia? Toda a ação do inimigo é em cima daquilo que Deus disse. Toda a ação de Satanás, lembra-se quando ele tentou Jesus? Ele citou Bíblia.
Tem gente que peca citando Bíblia, justificando o seu pecado com a Bíblia. Satanás fez isso com Jesus. Ele disse, está escrito, lança-te daqui abaixo, porque darás ordem aos teus anjos, e eles te sustentarão. Jesus usa a palavra para dizer, também está escrito. A forma de Satanás interpretar a Bíblia é uma forma equivocada e descontextualizada. Por isso que a Bíblia, o versículo tem que estar dentro do contexto, porque se você tira o texto do contexto, você arruma um pretexto para pecar. E Satanás vai atuar exatamente em cima daquilo que Deus disse. Não é assim que Deus disse. Olha como ele vai, olha a astúcia dele. Não comereis de toda a árvore do jardim. Satanás queria apresentar, sabe o quê? Um Deus proibitivo. Eva, o Deus que vocês dizem servir a Ele, é um Deus que não quer a felicidade de vocês. Ele proibiu vocês de comer. Olha que coisa linda é o jardim, Eva. Olha quanta coisa bonita Deus criou. Ah, mas Deus não é bom, porque Ele proibiu vocês de tudo, não é? Estratégia, né? Está vendo como é que ele começa a trabalhar para mudar o seu conceito de Deus? Está vendo como é que ele começa a trabalhar, entrando na mente de Eva, para que Eva passe a enxergar um Deus proibitivo, um Deus que não queria a felicidade deles, um Deus que criou tudo, mas que proibia ele de ser feliz. E ele diz, vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim. Então, para que Deus criou esse lugar tão bonito, Eva? O objetivo dele era gerar, com aquela proibição, apresentar um Deus que proibia tudo e gerar essa tristeza no coração de Eva. Para que Eva começasse a enxergar Deus sob outra ótica, a ótica dele. O primeiro ataque de Satanás é em cima daquilo que Deus disse. O objetivo é exatamente esse, apresentar um outro Deus, que não é o Deus das Sagradas Escrituras. Um Deus que não está interessado na felicidade do homem. Um Deus que proíbe vocês de tudo. Ah, Deus tem palavras muito duras, muito restritivas. Para que você vai ser crente? Deus está proibindo vocês de tudo. Você vai virar crente, você não pode fazer nada. O crente é proibido de tudo. Para que você vai virar crente? Não é assim que Satanás dá na sua cabeça, jovem? Não é assim que o diabo usa, né, para seduzir você? Para que você vai virar crente, jovem? Você pode aproveitar o mundo. Aproveita, você é jovem. Comamos e bebamos que amanhã morreremos todos. Você pode imaginar, Satanás vai dizer assim, por que você tem que se vestir decentemente? Hein? Por que você não pode vestir uma vestimenta que seduz? Hein? Por que você não pode mostrar o seu corpo? O corpo é seu, você faz o que você quiser. Não, mas eu não posso, eu sou crente. Não. Deus proíbe vocês, está vendo? Ah, Deus proíbe vocês de tudo. Você não pode nem vestir um decote, nem mostrar uma parte do seu corpo. Né? Aí Satanás cria assim, meu corpo, minhas regras. Eu faço o que eu quero, sou livre. Você não é livre, não. Você já foi seduzido pela antiga serpente, para pensar que você é livre. Na verdade, a mulher responde dizendo que, não, Deus não proibiu a gente de tudo, não. Nós realmente não podemos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que comemos, Deus disse que nós vamos morrer. Por que Deus não deixa você aproveitar de tudo na vida? Fala. Aí você está trabalhando no seu emprego, imagina você. Está lá no caixa, você tem a chave do cofre, né? Aí Satanás vai e diz assim, você ganha uma merreca. Está aqui, pega, põe no bolso. Está vendo esse patrão seu? Sujeito pão duro, difícil. Olha lá como é que é ruim. Coisa ruim, hein? Põe um troquinho. Não tem pecado nenhum. Você está trabalhando, não está? Vai ser feliz. Um pouquinho só, não tem problema. Põe um troquinho no bolso. Não vai nem fazer falta para ele. Coisa do diabo.
Deus proibiu vocês de tudo. Comam, aproveitem. Não tem problema roubar um pouquinho, não. Oh, inclusive, seu patrão só nega ladrão que rouba ladrão, tem 1000 anos de perdão. A estratégia dele é boa, né? Deus cria o mundo e Deus cria o não. O não é para você não morrer. O não de Deus não é para privar você de felicidade. O não de Deus é para você não acabar com a sua vida. É para você não destruir a sua vida. Quando Deus diz não, é porque Ele te ama e Ele não quer que você se acabe. Só por isso. A mulher responde para a serpente dizendo que a desobediência teria uma consequência terrível. Olha o verso 2. Disse-lhe a mulher, do fruto da árvore do jardim, podemos comer. Verso 3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis, nem nele tocareis, porque no dia que comerdes, vocês vão morrer. Aí a serpente agora, olha a insistência, está pensando que ele desistiu, ele colocou um laço para você? Sabe aquele rapaz, hein? Sabe aquele rapaz com aquele brinquinho que você achou lindo? Filho do diabo. Vai distanciar você de Deus. Vai, cai na lábia dele. Vai, cai na lábia dele. Mas pastor, misericórdia. Cai, você vê. Vai ver onde é que vai parar. Na hora que você estiver casado com um cachaceiro pinguço, né, sem vergonha, preguiçoso, que fica até tarde dormindo, você trabalhando, ralando, e o camarada está lá. Só na boa. Irmã, antes de você casar, você tem que saber se o cara é trabalhador, viu? Se não for, vaza. Ó, se ele não gosta de trabalho, sai fora dele. Então, a mulher diz assim, Deus diz que se a gente comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, a gente vai morrer. Por isso Deus diz, não coma. Sabe por que existe não? Existe não para te preservar do mal. Sabe por que Deus diz que se você comer, você morre? Porque Deus quer te fazer consciente de que as suas atitudes têm consequências. Sabe o que Satanás fez? Ele disse assim, não, você diz que se morrer, se comer da árvore, vocês vão morrer, mas é mentira. Isso é, pode pecar, não tem consequências. Pode desagradar a Deus, pode fazer, afinal de contas, todo mundo faz. Todo mundo faz. Por que você quer ser diferente? Todo mundo faz. Se lembra aquela colega sua? Se lembra o seu amigo? Não faz, não faz? Oh, se lembra aquele filho lá do irmão, lá da igreja? Faz também. A estratégia dele, sabe qual é? Primeiro, colocar uma proibição além daquela que Deus disse. Aumentar a barreira da proibição. E arrancar a barreira da consequência, dizer, pode pecar, que não tem consequência. Por que o Brasil está do jeito que está? Porque não tem consequência, né? Não tem consequência. O jeito faz, daqui a um pouco, pronto, está solto. É só bater lá em cima que pronto. Nada que um troquinho não funcione para o camarada ficar livre, né? A falta da consequência estimula o erro. Quando você sabe que tem consequência, você diz, ei, se eu botar a mão no fogo, vai queimar. Se eu fizer isso, tem consequências. Se eu agir assim, vai dar BO, vai dar problema. Então você não faz. Então a consequência é o quê? É Deus dizendo, não faz, porque se você fizer, vai dar mal para você. Não vai ficar bom para você. A consequência é a misericórdia de Deus para nos poupar. Para poupar os nossos ímpetos, para poupar-nos de atitudes que às vezes nós queremos tomar. Quando você pensa na consequência, você diz, ei, não dá não. Não dá não. Eu até pensei em fazer, mas não dá não. Dá não. É certo que não morrereis. Ele está dizendo assim, pode pecar. Deus está mentindo para vocês, pode transgredir. Vocês merecem ser felizes. A vida é assim mesmo. O objetivo da serpente é só um, atrair o homem
e tomar o controle da vida dele, para que ele se oponha a Deus. Com apenas uma pergunta, irmãos, a serpente coloca em dúvida a sinceridade de Deus. Com apenas uma pergunta. Ela coloca em dúvida o caráter de Deus. Ela coloca em dúvida o motivo pelo qual Deus disse não. Por que tem não? Porque tem consequências. O não é importante. A serpente, ela aumenta a proibição, ela minimiza a ameaça e ela faz abrilhantar os nossos olhos com a perspectiva de que seremos iguais a Deus. Olha o que ele faz. Ele aumenta a proibição de Deus, minimiza as consequências dos nossos atos e ainda diz, se você fizer, você vai ser igual a Deus. Deus está proibindo vocês de alguma coisa, se vocês fizerem, vocês vão ser muito felizes. Deus não quer porque vocês vão ser igual a Ele. Gênesis 3:22 ainda diz, os homens tornaram-se como um de nós, conhecedores do bem e do mal, seres divinos, seres iguais e seres divinos, conhecedores do bem e do mal. Meus amados, o fato é que o diabo mente dizendo que não haverá consequências para o pecado, e ainda a serpente sugere que pecar é vantajoso. Além de não ter consequência, é vantajoso pecar. Trará vantagens para você. Não tem problema você enfiar a mão no cofre do seu patrão, não tem problema não. Não vai te dar consequência, não tem problema. Você vai até comprar aquele carro que você está juntando dinheiro para comprar. Está na sua mão. Ó, se você tirar todo mês um pouquinho, final do ano você compra aquele carro zero que você queria. Sagaz, né? Agora, sabe o que é extraordinário? É a forma como, extraordinariamente terrível, verso 6 mostra como Satanás entra na mente de Eva, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Irmãos, quantas vezes Eva passou diante daquela árvore? Quantas vezes Eva passou, nunca se sentiu atraído pela árvore, nunca desejou comer aquele fruto, mas Satanás age aqui, ó. Para ele levar você a fazer alguma coisa, antes ele agiu aqui, na sua mente. Ele mudou a maneira de você enxergar as coisas. Quantas vezes você cuidava do cofre do patrão? Nunca passou na sua cabeça de pegar nada. Mas um dia Satanás sopra dizendo, pega um pouquinho. A Bíblia diz que Eva olhou para aquela árvore e passou a enxergar de forma diferente a árvore. Ela não viu mais como ela via antes. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, olha que coisa. Boa para se comer, concupiscência da carne. Agradável aos olhos, concupiscência dos olhos. Sereis como Deus, soberba da vida. Todo pecado, ele entra por esses três vieses, um desses vieses. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Aí está toda a oposição que o homem faz a Deus. Eva comeu, deu para o marido. O cabeça federal agora pecou contra Deus. A aliança feita com Adão, e agora o alvo era, Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E agora vem as consequências, os efeitos imediatos. Olha o verso 7, por favor. Efeitos imediatos do pecado. Verso 7. Abriram-se os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. E fizeram folhas de figueira, fizeram aventais ou cintas para si. Perderam a inocência. Eles já andavam nus. Agora, a desobediência deles fez com que eles enxergassem com outros olhos a nudez deles. E aí eles então fizeram folha de figueira para tapar a nudez. Mas folha de figueira não tapa a nudez de ninguém. Verso 9 e 10. Verso 8. Ouvindo a voz do Senhor Deus, que andava pela viração do dia, esconderam-se da presença de Deus. O pecado promete, mas não entrega. O pecado promete você alegria, mas ele traz tristeza. O pecado abre um horizonte que você diz, isso é tudo que eu preciso, mas ele não entrega, isso é uma miragem. O pecado promete, mas não entrega o que promete. E a palavra de Deus diz então,
que a voz do Senhor na viração do dia, pelo jardim, e Adão e Eva se esconderam de Deus. Aquela voz que era prazerosa, agora eles tinham medo de Deus. O pecado nos afasta de Deus. Deus é um Deus santo. E nós, quando pecamos, nós nos afastamos, nós procuramos árvores no jardim da vida para nos escondermos. Esta noite eu creio que a voz do Senhor está ecoando aqui agora. Há uma voz que ecoou no jardim naquele dia, e a mesma voz ecoa nas igrejas hoje. Onde estás? Onde você está? Onde o pecado te levou? Para onde você foi? Por que você se distanciou de mim? Por que você se esconde de mim? A voz do Senhor te chama mais uma vez. Onde você está? Deus te ama, apesar do seu pecado. Deus te ama, apesar de saber que você agora, antes tinha um sentimento de amor por Ele, agora você tem um sentimento de medo, agora você quer se esconder dEle, agora você não sabe como é que Ele vai me tratar, como é que Ele vai me receber, e agora, e Eva vai dizer, eu tive medo, por isso eu me escondi. Adão disse, eu tive medo, por isso eu me escondi. A voz que te chama não é para te amedrontar, a voz que te chama é para te trazer de volta. Na viração do dia, Deus estava no mesmo lugar. Quem não cumpriu com o ponto de encontro foi Adão. Deus sabia onde nós nos encontramos, Adão sabia. Mas Adão não estava mais no mesmo lugar que eles se encontravam. É como um amigo que está dizendo, por que você saiu? Onde é que você está? A gente sempre se encontrava nesse lugar e agora você está onde? Eu não te vejo mais. Onde é que você está? Onde você foi? Para onde o pecado te levou? Você se escondeu atrás de que árvore? Se você se escondeu atrás de qual argumento? Você se escondeu atrás do quê? De quem? Você se escondeu atrás de quê? E Adão se apresenta então e disse, eu ouvi a tua voz no jardim, estava nu, por isso tive medo. A voz de Deus não é para colocar medo em você. A voz de Deus é para trazer você de onde você nunca deveria ter saído. Do lugar de comunhão. Do lugar onde Ele se revelava a você face a face. Onde Ele sentia prazer em ter você do lado dEle. Por que você foi embora? Por que você está distante de Deus? Por que você está afastado do Evangelho? Por que você ainda não se reconciliou com Deus? A voz dEle está ecoando aqui. A voz do Senhor te chama para a reconciliação. A voz hoje é a voz do Salvador, mas naquele grande dia, a voz será do nosso juiz, porque todos haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Todos nós haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Se hoje você não ouvir a voz do seu Salvador, você um dia vai ouvir a voz do justo juiz, que haverá de condenar você. Hoje Ele te chama para a reconciliação. Naquele dia, quando o trono branco foi estabelecido, a Bíblia diz que Ele vai separar ovelhas de bodes. A Bíblia diz que os grandes homens da terra, os poderosos e os menores homens também, eles clamarão dizendo, montes, caí sobre nós. Tamanho temor, o terror que eles terão, e terão que enfrentar o trono branco de Deus. Ninguém vai escapar. Ninguém vai escapar. Todos nós compareceremos um dia para prestarmos contas a Deus do que fizemos aqui. O fato é, meus amados irmãos, é que muitas vezes nós queremos colocar a culpa nos outros. Versos 11 e 12, Deus disse assim, quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei para não comer? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Infelizmente, essa casca, esse gene de Adão, ele permanece no homem. Você errou? Não, peraí, eu errei, mas eu tenho justificativa. Não, eu só fiz aquilo porque fulano me fez isso.
Quando Adão diz, comeu, Deus disse, Adão, você comeu da árvore que eu te ordenei para não comer? Adão disse, espera aí, Deus, calma aí, alto lá. Eu tenho meus motivos. E os meus motivos, sabe quais são? A mulher que tu me deste. Sabe por que eu errei? Eu tinha motivo para errar. Sabe por que eu falei aquilo? Porque eu tinha motivo para falar. Sabe por que eu fiz o que eu fiz? Eu tinha motivo para fazer. A mulher. Adão colocou a culpa na mulher e colocou a culpa em Deus. A mulher que tu me deste. Alguém que não tem culpa sou eu, Deus. Quem colocou a mulher como minha ajudadora foi o Senhor. Ela que me induziu. Adão colocou a culpa em Deus, colocou a culpa na mulher. Meus irmãos, essa natureza adâmica permanece no homem até hoje. Quando você confronta alguém, ele vai dizer, não, mas eu errei, mas eu tenho meus motivos. Quando Deus chama você, Ele não chama para você arrumar desculpa. Deus chama para confrontar você, para você dobrar os seus joelhos em lágrimas e dizer, Deus me perdoa, falhei mesmo. O Senhor mandou eu não fazer, eu fiz. Deus me perdoa. Deus, eu preciso do teu perdão. Mas não foi isso que Adão fez. Adão queria transferir a culpa. Transferir. O que ele fez, ele queria dizer, só fiz porque é a mulher que tu me deste. E ainda, Deus virou para a mulher e disse assim, e aí, Eva? O diabo me enganou. Ô, irmão, eu fico olhando assim, você já imaginou uma coisa? Deus chega para Adão, fala, ele diz, foi a mulher. Aí Deus vai para a mulher, não foi eu não, foi o diabo. Aí Deus vai. Você já viu gente que tudo coloca a culpa no diabo? Bateu o carro, é o diabo. Não, é porque você é barbeiro. Não, nem sempre. Perdi a carteira, é o diabo. Não, é porque você atravessou o sinal vermelho, porque você cortou onde não podia cortar, na faixa que não podia. Foi o diabo não, foi você. As pessoas querem colocar a culpa ou nos outros, ou em Deus. Não, Deus me fez assim. Pastor, eu sou assim, eu tenho um temperamento que eu saio chutando tudo. Então, você coloca em Deus, né? Porque o seu temperamento, Deus te fez assim, eu não consigo segurar minha língua. Corta ela. Corta um pedaço dela. Para de colocar a culpa em Deus. Assume a responsabilidade do que você faz. Para de colocar a culpa no diabo. Tudo é o diabo. Né? Tudo é o diabo. Foi demitido. Fui demitido. Pastor, ora por mim que eu fui demitido. Fui demitido, o diabo investiu, eu fui demitido. Sim, mas você chegava tarde no trabalho, você dava uma morcegada, não é verdade? Você era um morcego, né? Era uma hora de almoço, você ficava 2. Foi o diabo não, foi você. Assume a sua culpa, meu filho. Mata no peito essa bola, é sua. Não, foi o diabo não, foi você mesmo. Porque você é ruim de serviço, preguiçoso, morcegão, né? Reclama de tudo. Porque o chefe pegou no meu pé. Pegou no pé porque você não para, você não faz a coisa certa, ué. A culpa é sempre o outro. Só tem uma coisa, irmão, tudo que nós fazemos, a justiça de Deus demanda os seus juízos. As demandas da justiça de Deus têm que ser satisfeitas. O nosso Deus é santo e justo, por isso Ele tem que punir o pecador. Não tem acordo. 4 maldições. Primeira, maldição, verso 14. Maldição sobre a serpente. Você vai andar rastejando. Aqui não vamos conjecturar, mas provavelmente a serpente não andava rastejando. Como é que era? Meu filho, não queira saber o que a Bíblia não diz, tá? Se ela não diz, porque não precisa saber, né? Pastor, será que ela andava, tinha 2 pernas, tinha 4? Eu não sei. Eu sei. Depois do pecado, Deus disse, você vai andar rastejando e agora você vai comer pó. Pronto, ponto final. A Bíblia é suficiente, acabou. Juízo sobre a serpente. Juízo sobre o diabo. Capítulo 3, verso 15, diz assim, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás ao calcanhar. Deus estava dizendo assim para a serpente, os teus dias estão contados. O descendente da mulher, a raiz de Davi, a brilhante estrela da manhã, o príncipe da vida, o Deus Todo-Poderoso,
aquele que era, que é e o que há de vir. O Verbo haverá de encarnar-se, e ele vai à cruz do Calvário, e lá, diabo, você vai ser pisado na cabeça. A cruz, a morte e a ressurreição de Cristo, é Deus decretando: o tempo do diabo é por um tempo. Ele vai pisar na tua cabeça, você vai ferir o calcanhar. Ele vai à cruz, vai ser ferido, moído, mas ele vai pisar na tua cabeça. Juízo de Deus. Terceiro, sobre a mulher. Juízo, verso 16. A vinda de um ser humano cercado de dor. Você agora, quando conceber, você vai ter dor. Como era antes? Não sei. A criança nasce no sofrimento e para o sofrimento. Outra coisa, o teu marido vai te dominar. E aqui dominar é dominar mesmo. Quarta maldição, sobre o cabeça federal, versos 19 e 20. Acompanha comigo, para encerrarmos. E Adão disse, visto que atendeste a voz da mulher e comeste a árvore que te ordenei, que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Primeira coisa, por causa do pecado a terra foi maldita. Por causa de Adão a terra tornou-se maldita. Por causa de Adão a terra foi amaldiçoada. A criação foi afetada. Segundo ponto, o trabalho vai ser penoso. Você vai comer do suor do teu rosto. Com cansaço, com suor. E terceiro, haverá morte física. E se você não se converter, morte espiritual. A solução de Deus, para encerrar. Verso 21 diz assim: e Deus os vestiu de pele de animal. Observe que Deus criou o homem em um ambiente onde não havia dor, não havia sofrimento, não havia morte. A primeira, Gênesis capítulo 3, verso 21. Deus tirou o couro de um animal e vestiu Adão e Eva. Proto-evangelho. Gênesis capítulo 3, verso 15 e Gênesis capítulo 3, verso 21. É o proto-evangelho. É Deus apresentando a solução para o pecado do homem. É Deus dizendo, apesar do teu pecado, apesar do juízo proferido por Deus, há uma solução de Deus para o homem. A solução é do descendente da mulher nascerá o Deus Todo-Poderoso, o Filho de Deus. Ele vai se encarnar e ele vai à cruz do Calvário, pisar a cabeça da serpente. E Deus vai vestir o homem com pele de animal. Deus vai cobrir a nossa nudez, o nosso pecado, com a justiça de Cristo. Qual é a nossa veste? Você é limpo, lavado no sangue do Cordeiro, e agora você não está mais nu, despido, desprovido da bênção. Deus te vestiu com a justiça do Filho dele. O meu pecado foi colocado na conta de Jesus, e a justiça de Cristo foi colocada na nossa conta. Por isso nosso saldo está positivo. Agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, porque o verso 15 e o verso 21 diz: ele nasceu para pisar a cabeça da serpente. A primeira morte é a morte de um animal. Você imagina Adão e Eva vestindo aquela veste? Você imagina o que foi? Eles não sabiam o que era morte. Eles não tinham noção do que era morte. De repente, eles olharam, Deus tirou o couro, um animal sangrando, e Deus pega aquele couro daquele animal e faz uma veste. E eles tomam aquela veste para cobrir a nudez. Deus estava dizendo: vocês não vão se cobrir com folha de figueira. O vosso pecado, alguém vai pagar por ele. Um inocente vai morrer para que a justiça dele seja acreditada na vossa conta. Ele morreu pelo nosso pecado, mas ele ressuscitou para a nossa justificação. Agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Nós somos vestidos com a justiça dele.
Deus tomou as vestes da justiça de Cristo e vestiu a mim e a você. A justiça de Cristo cobre a nossa nudez. Lembram-se da parábola citada por Jesus? Quando ele citou a parábola de um casamento, as bodas. Ele disse, por que? Mas você entrou aqui sem vestes nupciais? Não pode entrar aqui sem vestes nupciais. Só vai entrar e participar da maior de todas as festas aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro, aqueles que estão vestidos com a justiça de Cristo. Ninguém vai poder entrar nessa festa sem a veste nupcial. E a veste nupcial que temos Ele cobriu a nossa nudez. Para irmos para o céu, não havia justiça em nós. Então Deus tomou a justiça de Cristo e colocou na nossa conta. O sangue de Cristo nos limpa e a justiça dele nos veste. E é por isso que nós temos uma certeza. Apesar do nosso pecado, o céu é o nosso lugar. Apesar do nosso pecado, Cristo nos garantiu uma eternidade com Deus. Apesar do nosso pecado, nós ainda comeremos da árvore da vida. Bendito seja Deus, que em Cristo nos resgatou. Ali está o proto-evangelho, o início do evangelho. É Deus dizendo, a solução. E a solução não vem de vocês. A solução partirá de Deus. É Deus dizendo, eu vou vestir vocês. Eu vou vestir vocês. A vergonha de vocês vai ser tapada. Mas para a vergonha de vocês ser tapada, alguém vai ter que morrer no vosso lugar. Hoje a voz de Cristo, a voz de Deus ecoa aqui dizendo, onde estás? Deus te chama a uma reconciliação. Deus te chama a você se entregar a Ele por completo e dizer, Deus, eu preciso. Eu quero. E Deus os vestiu com pele de animal. Que Deus te abençoe.